Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Estamos juntos mais uma vez, mais uma noite, na presença misericordiosa do nosso Deus. Estamos aqui mais uma vez compartilhando coisas boas com vocês. Viemos falar mais uma vez das Escrituras, da Palavra do Senhor no nosso coração. E creio que você vai estar antenado com Deus aí. Acredito que você vai fazer parte desse momento, dessa gravação, que eu estou fazendo junto com vocês, em nome de Jesus. Já começo direto em nome de Jesus, para não ficar uma coisa muito cansativa, mas nesse momento eu quero compartilhar coisas maravilhosas de Deus, que é edificadora para a nossa vida. Tanto me edifica como edifica aqueles que ouvem também. É assim que o próprio Deus nos ensinou. É assim que a própria Escritura tem nos ensinado. Ter cuidado naquilo que nós falamos, para edificar aqueles que nos ouvem. E cuidar também de nós, né? É o que Paulo fala em suas cartas. E louvado seja Deus por estes homens que ajudaram a espalhar e a semear a palavra do Senhor, e ter chegado até o nosso coração, até os nossos ouvidos, e ter chegado até as nossas mãos, as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus, por esse presente, posso considerar um presente, que você tem esse momento em sua casa. Talvez você foi presenteado por alguém, ou mesmo você se presenteou a si mesmo. Mas isso é muito bom. Bendito é o nome do Senhor. Isso é muito bom porque você tem uma ferramenta espiritual importante em suas mãos. Essa ferramenta que nós usamos no momento de necessidade. Todos os dias nós usamos. A palavra do Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. É aqui que nós se escondemos, é aqui que nós buscamos força, energia. É nas Escrituras de Deus que deixa nós conectados. Porque só nós dizer que somos cristãos e não examinar as Escrituras, nós não conhecemos o nosso Jesus. Nós não conhecemos o nosso Deus. Nós não conhecemos o Espírito Santo. E é por meio das Escrituras que tem mostrado todas as obras redentoras de Deus. Por meio das Escrituras que Deus tem se manifestado, mostrando a mim e a você como é maravilhoso servir a Ele. Como é bom ser obediente à sua palavra. Como é bom para quê? Para problemas. Não tá, senão. Como é bom a gente estar diante de uma ferramenta dessa, que tanto nos edifica. Eu quero compartilhar algo com você muito interessante a respeito do chamado. O chamado eficaz. Que chamado eficaz é esse? Nós bem sabemos que, como Jesus tem dito nos Evangelhos de João, que Ele veio para todos, mas nem todos receberam. Nós bem sabemos que Jesus ele morreu pela humanidade. Jesus ele deu a sua vida pela vida da humanidade. Atraindo e querendo, chamando a atenção, chamando as pessoas para lhe servir, pessoas para fazer a sua obra.
Mas nós bem sabemos que hoje vivemos no meio de um evangelho de facilidade. Não é o evangelho verdadeiro que Jesus tem nos mostrado, aonde para alguém se destacar não depende, irmão, de bem materiais, não depende de dinheiro. Para alguém se destacar no seu chamado ou reconhecido pelo seu líder, e ele ser separado e consagrado, a gente vê que antigamente existia, né, uma burocracia muito pesada. Hoje nós vivemos uma vida onde o evangelho, onde todo mundo é missionário, todo mundo é bispo, todo mundo é apóstolo, todo mundo, irmão, quer exercer uma função que não é eficaz. Exercer uma função, irmão, que não é um chamado de Deus para a sua vida. O que nós temos observado que no meio evangélico e no mundo evangélico, muitos têm usado de artimanha essa sabedoria de ser pastor, líder de igreja para usufruir dos fundos, né, que entram, dos dinheiros que entram. E eu não estou, e não vou apontar igreja, não vou apontar pessoas. O que eu estou trazendo atenção é o texto que eu vou abordar esse momento com vocês. E o que nós observamos é que muitas pessoas têm vindo para as igrejas, se destacando como profeta, missionário e buscando status para a sua vida, buscando bem materiais para a sua vida, e não tem nenhum interesse nenhum, uma importância nenhuma com as almas. Claro que hoje nós bem entendemos que hoje as igrejas, e muitas igrejas, têm sido empresas, e aonde os fiéis são os clientes, né? São clientes, aonde eles vêm, entram e compram e vai embora. Aonde muitos pastores, apóstolos, bispos, são os grandes empresários. O que eu acho interessante nisso é que é óbvio que as Escrituras nos mostram, e se Deus fosse agir da mesma forma que agiu anteriormente, muitos irmãos morreriam nos altares, muitos morreriam dentro das igrejas, muitos morreriam, irmão, muito rápido. Mas hoje nós vivemos pela graça, como nós bem sabemos, e o preço disso aí não é agora. Prestar conta a Deus por essa obra errada que às vezes muitos fazem, não é agora, não é amanhã. Talvez muitos ficam escandalizados a respeito porque vê um pastor, um bispo, um missionário e etc., né, errando o que errou. E se fica se perguntando, Deus, será que não enxerga isso? Deus não vê a atitude desse homem trabalhando dessa forma errada? Deus, ele não está preocupado tanto como nós estamos preocupados. Porque o que ele, na verdade, tem falado nas suas escrituras, que ele julgará o seu povo no dia do dia final, o dia do tribunal de Cristo. É ali onde está escrito em Mateus capítulo 7, aonde ele disse, aonde muitos vão dizer que curou no nome dele, profetizou no nome dele, fez coisas grandes no nome dele, mas ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, que eu não te conheço. Esse texto que nós vamos abordar agora é para explicar um pouco do que a gente às vezes vê
muito nas igrejas a respeito desses assuntos que são falados e até criticados, onde as pessoas saem criticando, reclamando de certas atitudes de muitos líderes que lideram as igrejas, lideram o povo errado. E às vezes nós se preocupamos tanto, irmão, querendo que Deus venha tirar essas pessoas, que Deus coloque outro líder melhor que ele, mas nós bem sabemos que as Escrituras nos ensinam é que nós todos estamos conscientes de nossas obras, das nossas práticas, o que nós fazemos. É o que Paulo tem dito, que nosso testemunho é a nossa consciência. É a nossa consciência. Perdão. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. A gente vamos ver um texto ao qual nós lemos e perguntamos por que isso aconteceu? Por que Deus fez isso com certo filho do profeta e com certos sacerdotes? E nós olhamos que em Levítico capítulo 10, aonde vamos ver a morte de Nadab e Abiú, dois filhos de Arão, aonde o próprio Deus tem chamado e mandou que Moisés o separasse e ungisse ele como sacerdotes. E olha que Arão ele tinha 4 filhos, e esses dois foram destacados para ser sacerdote, para exercer o mesmo chamado e a capacidade do seu pai. O que eu vejo aqui no Levítico capítulo 10, versículo 1, que diz assim: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário, e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhe ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Olha, a gente olhando esse texto, e a gente não vemos outros textos, até o meu conhecimento, a gente não vê outros textos a respeito que Arão e Abiú foram totalmente rebeldes, desobedientes às Escrituras, à lei de Deus, desobediente a seu pai ou a seu tio. A gente não vamos observar, não vamos talvez ter base nesse momento a respeito disso aí. Esse acontecimento que surgiu e que aconteceu, que foi fato real, aonde os dois, Abiú e Nadab, foram separados para servir a Deus, irmão, como um sacerdote. Existem muitos fracassos e muitos erros de pessoas. Eu não sei se foi o erro de Moisés, mas foi a vontade de Deus que isso acontecesse. Porque a gente temos o dizer que filho de peixe, peixinho é. E Deus, será que não sabia que Nadab e Abiú não iria fazer ou cumprir os protocolos que Deus lhe tinha ordenado num templo, debaixo da tenda, num lugar santo, né? Apresentar o sacrifício, acender o incenso da forma que Deus gostaria que fosse, da forma que Deus se agradava? Mas não foi bem assim o que Abiú e Nadab fizeram. Claro que Jesus separou, o chamou, mandou Moisés separar e ungir, e isso aconteceu. O que nós vamos ver, irmão, no dia de hoje, não é que Deus permitiu, ou que Deus falou, que Deus ordenou, que Deus falou para certo profeta que isso acontecesse.
que faz, que unja seu filho, que unja seu irmão, que unja, separe, primo, sobrinho, tudo. E com certeza nós vemos igreja, sabemos que tem igreja, que aonde a família em peso, o irmão é separado, é consagrado a tal coisa, sem uma ordenança, sem debaixo de uma bênção de Deus. Claro, com o testemunho de Arão e com o testemunho de Moisés, dá para se entender e ver diante dos olhos do povo que os filhos de Arão também iriam andar conforme os passos, né? E o andar do seu pai e do seu tio. Mas quando alguém é consagrado, e eu vi uma frase que é interessante, quer saber quem é quem, dá-se poder a ele. Isso é o que aconteceu com Abiú e Nadab. Abiú e Nadab, eu começo a ver e chegar que eles não tinham nenhum interesse de ser sacerdote. Abiú e Nadab, ele não tinha essa visão, esse chamado de exercer tal função. Você vê que Ofni e Finéia, eles não tinham um chamado para sacerdote. E mesmo sendo filho de Eli e sacerdote também, a Bíblia vai nos dizer que eles pecaram, se prostituíam na porta do templo, aonde os outros sacerdotes iriam, né, apresentar sacrifício, queimar incenso, queimar a gordura do animal. E a Bíblia diz que ele ia lá, irmão, antes de tudo acontecesse. Antes de tudo acontecesse, ele ia lá e tirava um pedaço de carne, queria, porque ele se achava sacerdote e filho de Eli. Ele tinha o direito de meter a mão, irmão, no sacrifício. E são esses tipos de atitude onde muitos líderes acham, porque eles são consagrados a esse chamado, a qual ele é consagrado integralmente. E a gente vemos que muitos, na verdade, usam e abusam desse chamado. Onde muitos, na verdade, se deixam levar ao seu coração tal consagração. Isso acontece muito, você conhece melhor que eu, aonde pessoas que aonde servia como diácono, ele agora é presbítero, evangelista, e não pode mais exercer a função de diácono. Eu te pergunto, irmãos, a coisa interessante que as Escrituras nos ensinam, em Atos capítulo 6, a gente vai ver que os apóstolos ali estavam servindo à mesa, ensinando o povo, e existia aquele alvoroço das mulheres que iriam tirar dúvidas, aquilo tudo tal, atrapalhando o ensino dos apóstolos. E um dos apóstolos disse: é melhor que nós separássemos alguns obreiros, diáconos, né, cheios de sabedoria do Espírito Santo, e com testemunho, para que no momento que nós estiver servindo à mesa, ele pudesse nos ajudar ali, escutando aqueles que queriam ter dúvida, e isso foi o que aconteceu. Mas você vê que os apóstolos separaram 7 diáconos para servir à mesa. Mas o que me chama a atenção é que Estevão não se preocupava com isso. Estevão, ele não se deixou levar ao seu coração. Estevão, ele tinha, na verdade, um chamado. Estevão, ele sabia qual era a sua função. A Bíblia vai dizer que Estevão morreu como apedrejado, porque está evangelizando. Então, será que a consagração, a separação que os apóstolos fizeram de Estevão era da vontade de Deus? Porque Estevão não ficou recuado para servir a mesa. Mas Estevão, ele não se deixou levar por essa consagração. Tanto Estevão servia a mesa como evangelizava. Como Estevão pregava nas praças, nas ruas. Estevão não morreu porque estava servindo a mesa. Estevão morreu porque estava pregando na praça. Estevão foi apedrejado porque foi pego pregando o evangelho, irmão, na rua. E isso, irmão, que tem matado muitas pessoas. É bem verdade que Jesus, Deus, ele matou Nadab e Abiú, porque eles apresentaram fogo estranho.
Talvez ele queria fazer do seu jeito. Talvez um censário que eles pegaram não foi o censário consagrado a Deus. Talvez ele fez relaxadamente aquilo que está escrito. Maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. E porque ele estava bem vestido, bem trajado, com roupa de sacerdote, ele se achava ter o direito, irmão, de fazer o que queria. O que tem, na verdade, de líder trabalhando hoje errado, da maneira dele. O que tem hoje de líder morrendo espiritualmente porque eles se acham ser o último caroço diz assim, do feijão, porque só tem ele. Então ele acha que só quem pode resolver os problemas é ele. Porque sem ele, se ele não tiver o negócio não anda. Tem muitos presbíteros, tem muitos evangelistas, tem muitos pastores que foram consagrados por causa das condições financeiras que ele tem. Muitos pastores, presbíteros, evangelistas foram consagrados, missionários foram consagrados pela amizade que ele tem. E o que Deus, na verdade, Ele quer é que sejam pessoas capacitadas. O que Jesus, o que Deus, Ele quer é que as pessoas sejam capacitadas, que interajam verdadeiramente com fidelidade, com ousadia e com a consciência que Ele foi chamado verdadeiramente para isso. Sabe por que muitos não morrem hoje no altar? Fisicamente? É porque a graça e a misericórdia de Deus, irmão, é grande sobre nossas vidas. Mas se isso acontecesse hoje, como aconteceu nos dias de Nadab e Abiú, muitos irmãos seriam fulminados no momento que eles colocassem o pé em cima do altar. Esses homens, irmão, se atreveram a apresentar a Deus errado, da maneira deles, da forma que eles achavam que era certo, porque muitos hoje erram, irmão, por falta de conhecimento, sem consultar o próprio Deus, sem se perguntar o que é que Deus quer, se é a vontade dele. Um dia eu ouvi um testemunho de uma certa mulher que pediu ao pastor que orasse pela vida da sua mãe, e que ela estava moribundamente enferma no hospital. E o que acontece? A mulher tinha mais de 80 anos, estava sofrendo no hospital, no leito de dor. E aquele pastor perguntou a ela, quantos anos ela tem? 80 e algumas coisas. Vamos orar para quê? Para que Deus cure ela? Mas você já se perguntou a Deus se é a vontade dele curar ela? Ou você já fez a oração perguntando a Deus que faça a sua vontade na vida dela? Então são atitudes, são coisas que nós às vezes fazemos, irmão, erroneamente. Porque nós achamos o cara ou tal, porque Deus talvez deu uma visão, deu uma revelação, Deus usou em profecia, e alguém, se identificou-se naquilo que você falou, e ele acha ser o bambambam da história, irmão, para passar por cima de outro, puxar tapete de outro, a um ponto de não respeitar, irmão, a pregação, ao ponto de não respeitar, irmão, a opinião, ou até a ideia que, na verdade, esse talvez possa dar. Que a gente não se deixe, irmão, levar pela soberba. Que nós não possamos, irmão, dizer que nós que resolvemos todas as coisas. Nada, irmãos, nada nesse mundo alguém faz só. Tudo, irmão, é em conjunto. Tudo é em conjunto. E quando a Bíblia vai dizer que, lá em Gênesis, que Deus, ele, quando foi para formar o homem, não está escrito, isso é coisa minha, que eu enxergo que a Bíblia vai dizer que Deus, ele fez a reunião. Como assim? O texto, quando vai dizer, façamos o homem a nossa imagem.
e a imagem, né, Deus formou. Quando eu entendo que, quando Deus disse façamos, eu enxergo que Deus ele não estava só. Deus estava com o próprio Jesus, aquela reunião, né, ali no céu, se organizando para fazer o homem. E se no céu, irmão, existiu reunião para eu e você fosse criado, e porque hoje não há, irmão, diálogo, porque hoje não há uma mesa, né, para se conversar. Mas eu começo a entender quando alguém deixa isso ser levado ao seu coração, a soberba subir, o orgulho subir, ele se dizer e se achar que só ele pode, essa pessoa já foi consumida, essa pessoa foi morta já há muito tempo, consumido e morto espiritualmente, onde ele acha que Deus fala com ele e por ele. E talvez isso Deus nem fale mais através dele, porque talvez isso seja já hábito do homem, de tanto ele pregar, de tanto ele enxergar as escrituras. Ele fala as escrituras, irmão, com facilidade, tranquilidade, sem nenhuma preocupação. Mas nós bem entendemos quando o texto ele vai jorrando água, a gente bem entendemos que quando o texto ele vai brotando coisas ali na pregação, é onde nós sentimos que Deus ele fala. Existe, na verdade, pregações, irmão, que edifica, mas também nós observamos pregações e mensagem que não tem vida nenhuma. É uma pregação seca, como está lá em Ezequiel 37, parece um vale de osso seco. Que você não vê avivamento, você não vê, né, alegria naquela pregação, você não vê claridade nessas mensagens. E muitos se esforçam, irmão, a um ponto de mostrar que Deus ele está no negócio. E houve, irmão, decepção, sim. Deus ficou decepcionado com Abiú, Nadab, e depois Deus foi orientar Arão. Talvez já chamando a atenção dos seus 2 filhos que ficaram. Onde a gente vamos ver Levítico 8, que Levítico 10, 8, 9, que o Senhor falou também a Arão depois do acontecimento, né? O Senhor falou também com Arão, orientando que a partir daquele momento não apresentasse no altar bêbado, que não aparecesse, irmão, de uma forma que não agradasse a Deus. Levítico capítulo 10, versículo 8, diz assim: E falou o Senhor a Arão dizendo: Não bebereis vinho nem bebidas fortes, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morras. Status perpétuo será isto entre as vossas gerações. O que Deus está orientando o Arão, dá para se entender que já está advertindo aqueles que ficaram. E é o que Deus ele fala quase todos os dias, irmão, dos altares. É o que Deus fala quase todo o tempo, irmão, através de sua mensagem. E essas mensagens, irmão, têm morrido nos altares. Hoje, o que nós vemos em mensagens são mensagens lançadas contra outro irmão, como fosse perseguição, porque ele falou uma coisa e você não concorda, e pega a mensagem, pega a oportunidade, o altar, o púlpito, pega o microfone e vai falar a respeito do que o irmão tem falado. Você é uma pessoa dessa que não tem mensagem, e pega esse ponto, essa falha do irmão, para acrescentar em suas mensagens, para se prolongar. Eu sei que existem muitas pessoas, irmão, cheias da graça de Deus, mas eu não entendo, não compreendo quando a pessoa tem oportunidade para pregar, que ele é quase só meia hora, irmão,
de 40 minutos, meia hora, 40 minutos só de introdução. E às vezes isso não é nem introdução, é só agradecimento. Agradecimento pelos ministros que estão à sua retaguarda. É só um agradecimento por aqueles que vieram acompanhando ele. Aqueles que vieram para assistir o culto. Então, só, irmão, 30 e 40 minutos são esse momento, irmão, de agradecimento que não tem necessidade. Me perdoe você que tem esse costume. Mas o que as pessoas estão esperando no púlpito hoje são palavras edificadoras. Porque quando tudo isso termina, essa mensagem termina, é uma hora e meia. E o cara pregou que é uma benção. Só meia hora, meu querido, você na verdade passou só agradecendo pela companhia de seus amigos. Então, são pessoas que talvez está faltando algo em sua vida, está faltando algo, né, que venha fortalecer as suas mensagens. E o que tem de gente hoje, pregadores que eu vejo aí, que se diz pregadores, que se diz missionário, todo mundo hoje quer ser missionário no Brasil, onde não há perseguição, irmão, né, aos crentes. É interessante que ninguém quer ser missionário fora do nosso país, longe daqui, em lugares que pessoas, né, matam os cristãos só por portar a Bíblia em suas mãos. Querido, se você quer ser missionário, se você quer ser usado por Deus, pede a Deus que Deus te use. Deixa Deus te usar logo dentro da tua casa. Deixa a tua esposa saber quem verdadeiramente você é. Deixa teu filho saber quem verdadeiramente você é. Se você é um pai ideal, um pai educador, você é um pai de responsabilidade, aí você sim está sendo preparado, irmão, para pregar lá fora. Se você for um marido, irmão, companheiro, marido que compartilha com a sua esposa, um marido que dialoga com coisas, conversam, um pai, um dono de casa que se responsabiliza pela sua casa, aonde chega junto. Se você, irmão, fizer tudo isso, agradando seus filhos, a sua esposa, a sua família, você está apto, irmão, para ir para a rua. Porque não adianta nós ser missionário, não adianta ser pregador, irmão, fora, nas ruas, aonde nós somos um mau pregador, um mau exemplo, irmão, dentro do nosso lar. Não adianta dizer que eu sou diácono, como eu sou diácono, não adianta dizer que eu sou diácono, que faço isso e faço aquilo, que eu sou, na verdade, terrível na minha casa. Aonde eu sou terrível no meu trabalho. Aonde eu sou terrível, aonde eu chego. E só demonstro, irmão, ser diácono, profeta, missionário, quando eu estou diante de um púlpito, diante de multidões para pregar. Quando isso acontece com alguém, irmão, essa pessoa já está morta, como eu falei. Morta, não fisicamente, mas espiritualmente. Porque é o que está lá escrito. Lá em Timóteo, lá em Timóteo, 1 Timóteo 3, Segundo Timóteo 3,16, que diz assim: que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Capítulo 2, 2 Timóteo, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. As Escrituras, irmãos, estão diante dos nossos olhos para que a gente não erre. As Escrituras de Deus estão diante
ou na palma das nossas mãos, para que a gente não venha fraquejar a nossa caminhada. Então, muito tem se deixado levar, irmão, por isso. Muito tem se deixado levar, irmão, porque Deus ele usa, porque Deus ele faz aquilo, faz isso. Há uma diferença grande de ser usado e talvez ousado, né? Diferença. Às vezes a pessoa tem uma ousadia de falar aquilo que até parece que dá certo, mas não, ele não é ousado. Um certo dia eu estava num culto, isso era ar livre, 4:30 da tarde. E o que aconteceu? O irmão que estava pregando, e no meio do povo tinha uma irmã, uma mulher, de óculos escuros. Isso era 4:30 da tarde. E o pregador se achou a entender, 4:30 da tarde, o sol não está tão quente assim para a irmã estar de óculos, então eu vou criar alguma coisa aqui para animar o povo. Ele chamou essa irmã à frente, a irmã veio. E quando a irmã veio, ele perguntou à irmã se ela tem problema de visão, ou se ela estava chorando. E nenhuma dessas perguntas ela confirmou com ele. Era normal ela estar de óculos naquele momento. É costume dela. Aí ele disse, porque Deus te deu um livramento agora. Deus acaba de me dizer que Satanás ele lançou uma seta na tua visão e o óculos impediu. Ele ficou tão perdido nessa mensagem, nessa profecia, onde ele foi ousado a falar isso, mas não usado por Deus para dizer. Então ele se perdeu tanto nessa revelação, que ele não soube, na verdade, como emendar isso aí. Mas quem estava atento na mensagem, viu que ali foi um fraude, né? Ali foi um erro tremendo dele. Então, são isso que acontece com muitas pessoas. Espero que você não seja uma dessa, espero que você não seja um desse. Mas o que nós estamos precisando mesmo são homens e mulheres que se levantem por baixo de revelação e vontade de Deus, que se destaque pregando o evangelho mesmo, porque Filipenses, para fechar aqui uma mensagem em nome de Jesus, Filipenses capítulo 1, capítulo 1, versículo 29, que diz assim, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Como eu falei logo no início, muitos são destacados pela amizade e pelas condições financeiras que eles têm. Para ele hoje ser presbítero, ser missionário, ser evangelista, ser bispo, ser apóstolo, mas não sabe o sofrimento, né, do que é servir a Cristo, porque ele está somente isolado ali, irmão, entre quatro paredes, porque foi para isso que ele foi separado, para estar ali. E usar mensagem, irmão, e usar mensagem da forma inteligente dele, para tentar arrancar algo de alguém para si próprio. E olha o que Paulo fala à igreja de Coríntio. Capítulo, vamos ver aqui, capítulo 12,
Capítulo 12, a partir do 11. Fui nesto em gloriar-me. Vós me constrangeste. Eu deveria ter sido louvado por vocês, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinai prodígio e maravilha. Pois em que tendes vós sido inferiores a outras igrejas? A não ser que eu mesmo vos não fui pesado. Perdoai-me este agravo. Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, que não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos tesourar para os pais, mas os pais para o filho. Olha a preocupação de Paulo. Era não em busca do que, na verdade, o povo de Corinto tinha, mas sim pelo que eles eram, a alma, a vida, né? A saúde do povo que Paulo se preocupava. De que forma, ou a que deuses, na verdade, os irmãos de Corinto estavam servindo. A preocupação de Paulo era instruir e ensinar o povo, irmão, a servir a Jesus Cristo, irmão, verdadeiramente, e de uma forma certa e correta. Mas Paulo não se deixou, irmão, se levar por isso. Eu fico muito desapontado, infelizmente, até porque minha opinião não muda nada. Mas não é um desabafo, é só uma observação da minha parte. Eu fico desapontado com pessoas assim, que não é maduro, que não se deixou Jesus Cristo se revelar em sua vida, no seu ministério, no seu chamado. E ele mesmo na verdade, se atentou para isso, de ir, de fazer, só porque ele acha bonito, só porque ele acha que vai ser reconhecido e famoso. Mas que Deus possa nos abençoar no nome de Jesus. Graças a Deus pela misericórdia de Jesus e as infinitas compaixão que Ele tem pelo seu povo. Este é o motivo, irmão, de muitos não serem consumidos nos altares. Porque o que tem de pregadores hoje, missionário, prostituto, beberrão, mentiroso, enganadores, fraudulento, tudo isso, irmão, está em nosso meio. Tudo isso está em nosso meio, interagindo conosco. E mesmo assim, irmão, serve e faz com a cara de pau, irmão. E não tem a consciência não pesa de fazer, irmão, tal prática. E ainda servindo, irmão Jesus, como nada tivesse acontecido. Ou tivesse acontecendo. Mas uma coisa eu sei. A justiça, irmão, e a ira de Deus não vai se manifestar nesse ponto aí, aqui na terra, não. Não vai. Deus sabe o momento certo e a hora certa, irmão, de julgar esse povo. Porque a própria Bíblia vai dizer, se o julgamento de Deus começa logo por dentro da igreja, qual será o fim daqueles que não servem ao Senhor? Então o julgamento começa por aqueles que estão dentro das igrejas, pregando aquilo que não é verdade, porque pregar, irmão, aquilo que eu não vivo, não é verdade. É a mesma coisa, irmão, que Jesus, na verdade, o apóstolo João, ele nos ensina a respeito de amar nosso irmão e amar a Deus. Amar aquele que nós vemos e amar aquele que nós não vemos. Então, se torna um irmão mentiroso. Que Deus possa te abençoar no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Fique com essa palavra em teu coração. Nadab e Abiú morreram por se achar o tal bambambam da história, porque acha que só quem faz poderia fazer ele. E eu começo a dizer que não existe profeta, não existe pastor, não existe ninguém, irmão, insubstituível. Moisés morreu, veio Josué. Não há ninguém, irmão, que possa, na verdade, impedir e parar o chamado do Senhor. Se alguém está fazendo, irmão, de má fé, o seu chamado,
Jesus vai levantar outro que na verdade faz com ousadia e fervor. Então não, na verdade, se deixe dizer que você é mais usado que outro, ou do que outra, só você faz e o outro não faz do mesmo jeito. Não se deixe levar isso não, irmão. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Fique com essa palavra no teu coração. E quero esse momento orar, abençoando a tua vida no nome de Jesus. Grandioso Deus e eterno e soberano Pai, te dou graça ao Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, por tua palavra, Senhor, ter sido ministrada esse momento, esse pouco tempo. Mas esses são os momentos, meu Pai, que nós temos de nós não, meu Deus, abandonar, de nós, meu Senhor, se relaxar, Senhor, de meditar, de interagir com o nosso irmão, com o nosso próximo, de compartilhar. Não é porque estamos, meu Deus, em nossas casas, que nós devemos ficar, meu Pai, plantado, meu Senhor, no sofá, com o controle na mão, assistindo, meu Deus, coisas, meu Pai, que estão todos os dias passando, coisa assustadora, colocando medo, meu Pai, nas pessoas. Mas que nós possamos, meu Pai, não desperdiçar esses momentos, mas que nós possamos aproveitar o máximo de tempo que nós temos, Senhor, porque quando tudo voltar ao normal, o pouco tempo que nós teremos, meu Pai, de compartilhar serão mínimos, Senhor. Serão pouco tempo que nós teremos. Porque o tempo, meu Deus, as escolas, meu Deus, o trabalho, vai nos impedir, nos segurar mais um pouco. Mas se nós temos esse momento aqui, Senhor da glória, estamos sim, meu Deus, não para dizer que somos melhor ou maior que outro nosso irmão, mas que o Senhor possa usar todo o Espírito Santo. Usar da sua maneira, falando ao coração daqueles que estão do outro lado, Pai. Meu Deus, é assim que eu te peço e agradeço, abençoando, meu Pai, aqueles que participaram conosco aqui. No nome de Jesus Cristo, de Jesus, que Deus abençoe e tenha uma boa noite na presença divina de Jesus Cristo. Amém.